Pessoal, sabe esses potes de doce que a gente joga fora? A gente vai reutilizar para fazer um porta-pão, um porta-biscoito, para colocar em cima da mesa, mas de uma maneira que vai dar para tirar depois o tecido para lavar, tá bom? Então, a gente vai precisar de um pote desse, um tecido. Esse tecido aqui, inclusive, é de um lençol, uma fronha que tava esgarçada, aí eu tirei a parte boa dele. Então, olha, aqui a gente vai precisar da medida aqui do pote, deixa mais ou menos um dedinho sobrando de cada lado. Nós vamos precisar de 2 partes dessa. Então, eu peguei essa daqui estampada e peguei esse outro tecido aqui, que inclusive também é um retalho, ó. Eu até emendei ele aqui, tá? Então, de 2 partes iguais a essa. Aqui, olha, eu já marquei, é o fundo o tamanho do fundo do pote. Então, aqui, nós vamos recortar. Recortar, assim, meio milímetro, um pouquinho maior, tá bom? Porque esse daqui a gente vai costurar. E do tecidinho estampado, eu vou precisar também de um outro círculo desse. Então, do tecido estampado, mesma coisa, eu vou vir aqui, vou marcar o fundo aqui do pote. E cortar também um pouquinho maior. Meio centímetro maior só. Quem tem máquina de costura, vai fazer na máquina de costura. Quem não tem máquina de costura, pode costurar à mão. Eu vou, inclusive, aqui fazer na máquina de costura, porque para ficar mais rapidinho. Então, olha, aqui eu vou juntar essas 2 partes aqui, ó, tá? Aqui a parte que a gente cortou, comprida, vou juntar as 2. Essa outra parte aqui também, tá? Agora, eu vou pegar aqui a parte redonda e vou costurando aqui nesse cone, porque ele vai ficar assim, ele ficou assim redondinho, né? Ele ficou assim, então eu vou juntar essa parte redonda aqui que isso daqui vai ser a lateral. Então, aqui eu já costurei as 2 partes, ó, ele ficou parecendo um chapéuzinho, tá vendo? Então, eu costurei aqui, olha, a parte redonda que a gente cortou com aquela lateral comprida, tá?
Então, quem tem a máquina de costura, faz na máquina de costura. Se não, pode costurar à mão. Aqui também, olha, a mesma coisa, a parte redonda aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora aqui é virar, do outro lado aqui, virar, e vamos fazer uma bainha, e passar na máquina também. Então, olha, aqui, depois que eu fiz essa bainha, a gente vai vestir aqui no potinho. Então, olha, essa daqui ficou a parte de fora do potinho. Agora, essa daqui vai ser a parte de dentro. Mas, antes, a gente vai fazer um acabamento aqui. Aí, eu tenho aqui essa rendinha, então, eu vou costurar essa rendinha aqui pra ficar um acabamento mais bonitinho, tá bom? Olha, então, aqui eu costurei a renda, e aí eu coloquei também essa cianinha pra ficar um acabamento mais bonitinho, fica mais delicado. Então, ó, é só você acabar de vestir o potinho. Então, virou uma cestinha. O legal é que dá pra tirar, pra lavar. Você pode usar e daí depois tira pra lavar. E aproveitar aquele potinho de doce. Certo? É isso aí.